Saudações, pessoal. Sou o professor Leandro Martins, engenheiro de rede de comunicação e auditor especializado em TI da CGU. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso regular. Vamos falar sobre os principais protocolos da camada de aplicação. Vamos para a apresentação. Bem, pessoal, como eu disse, nós vamos falar sobre a camada de aplicação, os principais protocolos. Vamos abordar questões multibancas e essa parte do curso faz parte do concurso regular, do curso regular aí de redes de computadores do professor Gabriel Pacheco. Uma introdução, vamos dar uma relembrada, né? Camada de aplicação. Camada de aplicação é do modelo TCP/IP, trata os protocolos de alto nível, né? Aqueles que fazem a interface, né, com o usuário. Protocolos de alto nível, questões de representação, codificação e controle de diálogos, porque ela combina aí as camadas de aplicação, apresentação e inserção do modelo OSI. Temos os principais exemplos aí que nós vamos abordar aí também, o FTP e as portas, né? E cada um desses protocolos funciona. FTP 20, dados 21, controle, TFTP 69, SMTP 25, POP 310, IMAP 143, Telnet 23, SSH 22, SNMP 161, 162 nós vamos ver nos próximos cursos, aí nas próximas aulas, DNS 53, HTTP 80, HTTPS 443 e LDAP 389. Vamos começar aqui pelo DHCP. Pessoal, procurei trazer para vocês aqui os principais protocolos que são utilizados atualmente, né, e os que mais caem em concurso, tá? Então nós vamos partir dessa premissa. Então o DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. Ele utiliza a alocação dinâmica de endereço, ele serve para alocar endereço IP, né? Ele pode funcionar em três formas básicas: a forma manual, que você mesmo seta um IP para o determinado equipamento conectado à rede, automática, né? O IP é reservado a determinada máquina após a primeira conexão com o DHCP, e a dinâmica, né? Que o servidor DHCP empresta o IP por tempo determinado, tá? As vantagens do DHCP: flexibilidade, menor custo administrativo, porque o DHCP vai tomar conta dessa alocação de IP de forma centralizada, e economia de endereços IP. Como é que ele funciona, né? O cliente envia uma mensagem broadcast para a rede e troca mensagem com o servidor, que informa qual endereço IP será atribuído. A configuração automática pode abrigar várias informações, tais como a faixa de IPs reservados para atribuição automática, a máscara de rede, que nós vamos ver nas próximas aulas, o tempo de empréstimo, né, que varia de horas até semanas e pode ser renovado. Então ele é importante, né, ele reserva o IP por determinado período. Importante também, o DHCP vai fornecer as informações de gateway padrão e DNS especialmente. E o DHCP Release, ele encerra o lease antes da data programada. Ele vai liberar o IP antes da data programada. Quando da atribuição de um endereço IP, o DHCP pode setar 3 timers que podem ser configurados ou pelo administrador ou usam valores padrão, né? O timer 1 é o 50% do lease, né? 50% da alocação do endereço IP. O cliente DHCP solicita a renovação do endereço ao servidor. O timer 2, que é 87,5% do lease. No caso de falha na primeira tentativa, o cliente assume que o servidor DHCP está down e envia um broadcast solicitando a renovação, né? Nesse timer 2 aqui, 87,5% do lease. E o timer 3, que é quando o lease expira, a alocação expira, a máquina volta ao estado inicial e tem que solicitar novo endereço. Aqui
Um exemplo aqui da comunicação DHCP, né, do cliente-servidor. Primeiro estágio, o DHCP, o cliente DHCP ele faz um broadcast com o DHCP Discover Message. Aí o servidor DHCP, ele oferece aqui, né? Ele vai oferecer ele faz uma resposta DHCP oferecendo para prover o serviço. Aí o DHCP cliente ele vai pedir uma solicitação de endereço IP, né, pelo DHCP Request Message, e o DHCP Server, o servidor DHCP, ele fornece uma mensagem de ACK e logo depois vai fornecer o endereço IP. Então vamos aqui para a primeira questão, abordando aí o DHCP. Número 1, Quadrix CRF Paraná, técnico de informática de 2022, uma questão recente. Com relação ao servidor DHCP, assinale a alternativa correta. O DHCP é um serviço que não pode ser fornecido para redes que utilizam computação móvel? Errado, ele pode ser para qualquer tipo de rede, então está errado aqui. Ele é para redes, né? Essa parte aqui está errada. A principal desvantagem do servidor DHCP é que ele não mantém o gerenciamento centralizado dos endereços IP usados na rede. É errado, né? É a maior vantagem, né? Então aqui está errado. A maior vantagem. Tá. Gente. Vantagem. O valor de MAC, Median Access Control da placa de rede não pode ser usado pelo DHCP para alocar o endereço IP? É errado, ele pode ser utilizado sim, tá? Isso aqui também é errado. Não pode. Mesmo que uma rede utilize DHCP, não são permitidos endereços de IP, endereço IP fixos configurados manualmente? É errado. Como a gente falou, são permitidos sim. Na verdade, mesmo que uma rede utilize DHCP, são permitidos alguns endereços de IP fixos configurados manualmente. Na verdade, essa aqui é a certa, porque são permitidos mesmo. Desculpe, eu vi um não aqui. Então essa questão está correta. Essa alternativa está correta. Então o DHCP não usa o modelo cliente-servidor. É errado, né? Ele usa o modelo cliente-servidor. Já que sua arquitetura principal é peer-to-peer. Então ele usa sim o modelo cliente-servidor. Então a resposta é a letra D. 2. Unesp, Câmara de Itaquaquecetuba, Técnica Informática 2018. Um analista de sistemas deseja transferir arquivos do seu antigo notebook para o novo, conectando ambos em uma rede Windows Server. Sabendo que o servidor Windows possui a função DHCP configurada, essa comunicação será possível sim. Então vamos analisar todas as alternativas. A função DNS também estiver configurada, pois trata-se de um serviço essencial para a comunicação dos computadores de uma rede. Não, o DNS não, né? Nós vamos utilizar aí para fazer a tradução de nomes, né, em endereço IP. Então, não precisa, não é necessário, tá? Então, isso aqui é errado. O serviço DHCP for temporariamente desabilitado, pois ele impediria que as máquinas pudessem transferir arquivos de um para outro, totalmente errado, né? Na verdade, o DHCP tem que estar configurado. Certo? E ele não vai fazer essa transferência de arquivos de máquina de umas para as outras, não. O servidor não possuía a função de compartilhamento de arquivos em impressoras habilitadas, pois redes do Windows somente admitem o computador servir arquivos de rede? Nada, é errado. Isso aqui não tem nada a ver essa questão. Totalmente errado. Então, ambos estiverem configurados para obter um endereço IP automaticamente, pois o serviço DHCP é o serviço responsável por atribuir um endereço único
para cada dispositivo de rede. Né? Então tá certo. Letra D. Ambos os computadores estiverem configurados com o mesmo IP. Se estiver com o mesmo IP, vai dar até conflito, né? Não vai funcionar. Certo? Então, isso aqui também está errado. Então, a resposta é a letra D. Questão número 3, IF Sul de Minas, Técnico e Tecnologia da Informação 2016. Em uma rede TCP/IP, algumas informações são necessárias para o correto funcionamento dos hosts computadores da rede, tais como endereço IP, máscara de rede, gateway, servidor DNS e domínio. Qual protocolo de rede cuja a função é atribuir informações TCP/IP a máquinas clientes? É o DHCP, né, pessoal? SMTP é de e-mail, que a gente vai ver. FTP para transferência de arquivos. SH é para acesso remoto. Então, resposta letra B. Nós vamos ver esses outros protocolos ainda hoje. Nesse módulo aí de principais protocolos da camada de aplicação. Pessoal, passando aqui para o Domain Name System agora. DNS. Domain Name System. Necessidade. Para que ele foi feito, né? Decorar IPs é difícil, então é melhor atribuir nomes aos endereços numéricos. Você decora mais facilmente, né? Então ele usa o protocolo UDP na porta 53. Ele faz o uso de TCP para respostas maiores de 512 bytes. Ou transferências de zona, informações de DNS de cada servidor por zona. Pode ter tem o DNS primário e o secundário. É uma estrutura distribuída e hierárquica. O servidor raiz delega ao DNS responsável pela respectiva resolução de nomes. Por exemplo, aqui no Brasil, né, o .br é respondido pelo registro BR. Então, o servidor raiz aqui é o registro BR. Então ele delega ao DNS responsável pela respectiva resolução de nomes e tem o DNS reverso, que é o processo inverso, né? Certo? Que você vai colocar o IP e vai ter o nome, né? Aqui a gente tem uma parte importante do DNS, que é os Resource Records, né? Os Resource Records, o registro de recursos, são componentes fundamentais do Domain Name System. São usados para armazenar informações específicas associadas aos nomes de domínio. Então ele vai armazenar informações específicas associadas aos nomes de domínio, como a gente vai ver. Cada registro contém dados específicos relacionados a um domínio que são armazenados em servidores DNS. Por exemplo, esse exemplo aí, senargen.embrapa.br. A sintaxe desse nome não permite saber por ela mesma, né, se é um objeto ou um subdomínio de uma máquina, né? Então você não tem como saber isso, só pelo esse exemplo. Então o cliente deve saber pelo menos um endereço de um DNS. O servidor DNS deve conhecer pelo menos um endereço de um DNS raiz, onde ele vai buscar essa informação. Também tem o uso de caixa aí. Os endereços de outros domínios ficam armazenados aí no name server. A caixa. E também há um time to live, um TTL, para nova verificação, porque os endereços, informação importante, eles também são renovados de tempos em tempos, né? Então tem uma atualização de tempos em tempos. Continuando com o Resource Records, o host verifica o seu cache, né? E depois o do servidor vai verificando os caches até chegar no raiz. É assim que funciona, né? Ele vai ver lá no cache dele, você tem a resolução daquele nome, qual vai ser o IP, não encontrou, vai no servidor de DNS, aí o servidor de DNS não possui também, ele vai no raiz. Então ele tem conceitos e sufixos de domínio. Então os tipos mais comuns de Resource Records, isso aqui é importante, cai em várias questões, né? Vou até mostrar um log aqui posteriormente
de como esses nomes são aplicados aí na realidade. Então, o SOA indica onde começa a autoridade de uma zona, o NS indica um servidor DNS para a zona, aí tem o A e o AAAA, né, que é o A para o IPv4 e o A para o IPv6. É um mapeamento de nome a endereço, né? O meio MX, que é o meio exchanger para um nome, e o CNAME mapeia um apelido. Tem o mapeamento reverso aí no DNS também, né? Chamado de Pointer Query ou PTR também, né? O exemplo aí, o AABBBCCCDDD, né? Que é esse endereço aqui. Você pode fazer essa consulta aqui com esse comando, né? DDD CCC BBB AA in-addr ARPA, né? O domínio em ADDR ARPA é composto por subdomínios que correspondem aos blocos de endereço IP atribuídos pela IANA, Internet Assigned Number Authority. Cada subdomínio é formado pela inversão dos octetos do endereço IP pela adição do sufixo em ARPA. Por exemplo, o endereço 192.168.1.1 corresponde ao subdomínio 1.1.168.92.1 in addr.ar. Então, esses são... e para que isso é utilizado, né? Ele pode ser usado para um servidor DNS que pode usar o mapeamento reverso para verificar a identidade de um host que está tentando conectar a ele, né? Um administrador de rede pode usar o mapeamento reverso para realizar diagnósticos de rede, como encontrar um host que está gerando um grande tráfego de rede. E um administrador de rede pode usar o mapeamento reverso para implementar políticas de segurança baseadas em nomes de domínios, como bloquear acesso a um site específico. Isso aí, para isso você vai utilizar aí o PTR, o Pointer Query. Então, continuando no DNS, né, grandes provedores armazenam em cache os servidores raiz, né? Que eles vão fazer a consulta aí no caso de você não ter no seu próprio cache do seu servidor DNS. Então, os top level domains, domínios de alto nível genéricos, né, utilizados em todo mundo, né, que é o .com, .net e etc. .gov, por exemplo. E o country code, que é administrado pelos países, .br, por exemplo, né? E a gente tem o DNSSEC também, que é uma extensão de segurança para DNS, né? Porque você pode colocar aí no cache do seu DNS aí mapeamentos errados de endereço a nome, né? Aí você vai ter um denial of service, então ele vai servir para denial of service, que é negação de serviço, por poluição do DNS por servidores maliciosos. Então, aí o serviço de segurança do DNSSEC. Também tem a autenticação das informações só trocadas e utiliza o conceito de chaves assimétricas, com chave pública e privada, né? E privada. Também a gente vai falar aqui um pouquinho do conceito de zonas de domínio, né? Então, um domínio DNS é a parte da hierarquia dos nomes que representam uma entidade. Então, um domínio representa uma entidade, como uma empresa ou organização, enquanto a zona é uma porção desse domínio para a qual o servidor DNS é responsável por armazenar e fornecer informações de resolução de nome. Então, domínio representa uma entidade, como uma empresa ou organização, e uma zona é a porção desse domínio para a qual o servidor DNS é responsável por armazenar informações de resolução de nomes. Uma zona pode corresponder a um domínio inteiro ou parte específica dele, dependendo de como a autoridade é delegada e configurada no sistema de nomes do domínio.
Os nomes eles são atribuídos de acordo com a estrutura organizacional, sem correspondência necessária com a estrutura física, tá? Então é de acordo com a estrutura organizacional. Aqui um exemplo, né? Arquivo de zona para a zona arquivo de zona para exemplo.com, né? Então aí você tem esses resource records aí, origin, que define o domínio padrão para os registros subsequentes, né? Tá aqui. Deixa eu... Você pode ver aqui o origin. TTL, né? Tempo, define o tempo para de vida, né? Para viver, padrão para os registros, né? Quando eles vão ser renovados, né? Atualizados em segundos. O A representa o próprio domínio, exemplo.com. Aqui. O IN denota a classe de internet para os registros. Internet Class também está aqui. O SOA, né? Importante. Indicando a autoridade para o domínio, né? Startup Authority. Também está aqui. O NS, né? Os servidores de nomes autoritativos para o domínio. Então, os servidores aqui. O A, registro aqui, faz um mapeamento de nome para IP, né? Então, aqui você tem os endereços IP v4 do NS1 do NS2, que é o servidor de nomes primário e secundário. MX, registro de servidores de e-mail, tá aqui. CNAME, registro um alias, apelido, né? Então o FTP é o alias para HTTP, para www, que é esse aqui. E também tem o www, meio, FTP, que são nomes de host para os quais os registros de recursos são configurados. Vou fazer uma outra questão aqui. Então, questão 4, Convesp, o FAN 2023, o FAN Técnico e Tecnologia da Informação. Né? Converte nomes de domínio legíveis por humanos, por exemplo, www.fon.edu.br, em endereços IP legíveis por máquinas. Assinale a alternativa que completa corretamente. Então, vai ser o DNS, né, pessoal? Ele faz esse mapeamento. Questão 5, FGV 2023, FAEMIG, técnico de informática. Assinale a opção que indica o serviço de rede que deve ser configurado para garantir que os dispositivos conectados à rede recebam automaticamente um endereço IP, bem como um endereço do servidor DNS. Então, quem é que vai fornecer um endereço IP, né? É o servidor DHCP. E é importante lembrar que ele vai fornecer aqui um endereço de DNS para fazer a resolução dos nomes, né? Que é uma questão de revisão também. Então, letra E. Questão 6. Fundatec 2023 prossegue na lista em computação, ênfase em suporte de rede de computadores. O tipo de registro de recursos do serviço DNS, Domain Name System, AAA, possui um valor inteiro de 128 bits. Isso significa, lembra lá, o AAA ele mapeia para endereço IPv6. Que nós vamos ver posteriormente no curso. Então aqui o AAA para o IPv6. Somente um A, né? IPv4. Tá? IPv4. Certo? 7. Sebrasp 2023, Polícia Perito Criminal de Alagoas.
A respeito das redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue. O Domain Name System utiliza um esquema hierárquico de atribuições de nome com base em domínio e um sistema de bancos de dados distribuídos para mapear nomes de host e endereço IP. É exatamente isso. Estão certos. A questão aqui tá correta. Agora vamos ver aqui um pouco de e-mail, né? Vamos começar pelo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Então é o padrão de envio para e-mail em redes TCP/IP. Ele pode solicitar a autenticação de usuário ou não. Informação importante. Utiliza o TCP na porta 25. Consulta o nome do servidor de recebimento MX do DNS do provedor. Conceito de Open Relay. Ele aceita conexões de qualquer lugar para qualquer destinatário na porta 25. Certo? Aí no SMTP você vai ter a implementação do blacklist, né? Então, o blacklist, né? São basicamente os spams, né? Aí o motivo para cair na blacklist aí é recebendo muitas reclamações de spam de destinatário, enviando e-mails para endereços inválidos, cai em armadilhas de spam, né, que gera outros spams, usando provedores de Gmail para enviar e-mails em massa, enviando muitos e-mails ao mesmo tempo e tendo a configuração DNS errada. Aí tem a definição de blacklist aí depois para vocês acompanharem. Aqui um exemplo de comunicação SMTP, né? O cliente, aquele cliente Bob se apresenta ao servidor informando que ele está hospedado em relay exemplo.org. O servidor responde positivamente, cumprimentando, né? Indicando que está contente, né? Que é o glad to meet you, em conhecê-lo. O cliente aqui vai informar que o endereço IP de origem é o bob@exemplo.org. O servidor confirma que aceitou com sucesso o endereço de e-mail de origem. Aqui o cliente especifica o destinatário do e-mail como alice@exemplo.com. O servidor então confirma que aceitou com sucesso o endereço de e-mail de destino. Aqui o data, né? O cliente indica que está prestes a enviar os dados de e-mail. Então aí o servidor vai responder aqui indicando que o cliente pode finalizar os dados de e-mail com crlf.crlf. Tom de carro, avanço de linha, ponto final, tom de carro, avanço de linha, ponto final. Isso aqui é só para dizer quando vai terminar a mensagem, né? Bob, o cliente envia os dados de e-mail, incluindo o remetente, destinatário e corpo de e-mail. O cliente indica aqui com ponto final, né? Um ponto isolado. Aí o servidor confirma que recebeu e enfileirou o e-mail com sucesso, atribuindo esse identificado 1, 2, 3, 4, 5 ao e-mail. Aí o cliente vai solicitar para encerrar a sessão e o servidor também encerra a sessão com o bye. Aqui a gente também tem o Extended SMTP, né? SMTP, criado para suportar e-mails com gráficos e outros anexos. Ele utiliza o servidor envia o HLO em vez do hello, né? Do hello. Algumas melhorias aí que ele implementa, né? Confirmação de entrega, o DNS, size do tamanho da mensagem maior e autenticação também. O SMTP pode solicitar autenticação ou não, né? Como a gente falou. Tem o POP3, né? Que é o padrão para recebimento de e-mails, isso aqui é importante. Padrão para recebimento de mensagens. Utiliza o TCP na porta 110 e também utiliza a autenticação. Normalmente transferidos em texto simples, né? Pode utilizar outros métodos seguros como a POP, MD5 e algoritmos de hash. Conexão pode ser criptografada com o uso de TLS ou SSL. Os comandos mais comuns é o stat, total de mensagens, o list, listar a mensagem individualmente, o RETRX, fazer download de mensagem,
e o delete X, o del X que apaga uma mensagem, né? Então, os comandos mais comuns. Aqui um exemplo de comunicação POP3, né? POP3 diz que o servidor está pronto, indica que está pronto para aceitar comandos do cliente. O servidor, aí o cliente utiliza o método APOP, né? Fornecendo o nome do usuário, um código de autenticação. O servidor responde positivamente, indicando o meio drop, caixa de correio. Tem 2 mensagens. O cliente solicita informações do estado da caixa de correio. O servidor responde indicando que há 2 mensagens na caixa de correios. O cliente solicita uma lista de mensagens na caixa de correio. O servidor responde indicando que há 2 mensagens na caixa de correio, totalizando 320 octetos aqui, né? Octetos 8 bits, né? O servidor lista a primeira mensagem com tamanho 120 octetos. O servidor lista a segunda mensagem com 200 octetos. O servidor indica o final da lista de mensagens. RETR1. O cliente solicita recuperar apenas a primeira mensagem. Aí o servidor responde positivamente, indicando que a primeira mensagem tem 120 octetos. E o servidor envia o conteúdo da primeira mensagem para o cliente. Também temos aí o IMAP, que é o padrão para recebimento de mensagens também. Também POP3 IMAP, né? Lembrar dos dois. Utiliza a porta TCP/143. Suporta aqui modos de operação online e offline. A mensagem permanece no servidor. Essa informação aqui é muito importante, que a mensagem aqui vai permanecer no servidor até que seja apagada pelo usuário. Mais indicados para conexões permanentes. E também alguns programas usam protocolos proprietários aí, né? Como o Exchange Map. Então, as vantagens do IMAP em relação ao POP3, né? Que a conexão é permanente, troca de mensagens mais rápida, né? Múltiplos clientes conectados a uma caixa. Informações de status das mensagens, no caso POP3, em diferentes sistemas. Múltiplas pastas em uma mailbox. E também temos o mecanismo de busca no servidor. Desvantagens, né? É o uso de recursos, né? Maiores recursos e performance ruim em conexões lentas. Conexão lenta aqui, por exemplo, você não vai conseguir acessar o servidor facilmente. Nem obter o status das mensagens. Temos o MIME também, que é o Multiple Path Internet Mail Extensions. Ele permite a transmissão de conteúdo não texto por e-mail. Importante essa informação. Conteúdo não texto por e-mail. A codificação é baseada no tipo de MIME, né? Imagens, áudio, vídeo e mensagens com multiparte. Então a principal informação aqui é essa. Ele permite a transmissão de conteúdo que não texto por e-mail. Mensagem, vídeos, imagens, etc. Então, vamos para alguns exercícios aqui. Ano 2023, CAEB Bahia, Técnico Administrativo, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento. Os serviços de e-mail são utilizados diariamente para a troca de mensagens por meio de endereço eletrônico. Esse serviço requer a utilização de servidor de e-mails que orquestra os envios e recebimentos. Com relação a envios de e-mail, qual é a porta do SMTP originalmente padrão para essa operação? Então é a 25, né, pessoal? Não tem erro. É importante decorar essas portas aí, tá? Pessoal, então vamos dar uma paradinha agora. Vamos fixar esses conceitos aí. Falamos de vários protocolos. E a gente vai terminar os outros protocolos na nossa próxima etapa aí de 30 minutos, tá? Eu agradeço a audiência de vocês e fiquem bem. Um abraço.